O que eu quero fazer aqui são, na verdade, duas coisas. De um lado, eu quero fazer um balanço da historiografia brasileira. Como brasileira, eu vou falar da historiografia brasileira, especificamente, sobre a escravidão no Brasil, não só a historiografia produzida por brasileiros, mas produzida sobre a historiografia, sobre a escravidão no Brasil, não é? De um lado. E de outro lado, eu quero fazer, a partir desse balanço, talvez algumas observações e comentários para uma agenda de pesquisa. Coisas que eu acho que são interessantes de ser feitas, se me permitem fazer isso. Então, eu começo por esse balanço. Eu vou tentar ler, como não tenho coisas bonitas para mostrar, senão você vai ficar nos livros, aos montes. Vou tentar também não falar muitos nomes, mas dar ideias, e vou fazer um recorte que os historiadores não gostam muito, que é fazer por décadas. Talvez é um jeito meio antigão, né, de fazer balanços historiográficos. Mas o meu ponto de partida é uma observação de que até o início da década de 80 do século XX, as análises sobre a história do trabalho no Brasil, elas se estruturavam em torno de uma oposição básica, que é escravidão e liberdade, né? Essa oposição irreconciliável, ela se consolidou no jogo político abolicionista no final do século XIX, sobretudo no último quartel do século XIX, e se cristalizou como um paradigma historiográfico nos anos 30, na minha opinião. Quando alguns estudos fundantes da história brasileira, da historiografia brasileira, estabeleceram polaridades que opunham o arcaico ao moderno, o rural ao urbano, o agrário ao industrial, as sociedades fechadas, estagnadas, tradicionais, às sociedades abertas, dinâmicas, de massas, né? Essas oposições, elas recobrem escravidão de um lado e a liberdade de outro. Na década de 60, essa dualidade ela acabou ganhando foros de cronologia histórica e passou a marcar a historiografia brasileira e configurou um período de substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. O trabalho escravo dos negros pelo livre dos brancos e dos imigrantes. Essa transição da escravidão para a liberdade, ela correspondia, em termos das análises, dos desdobramentos políticos das análises historiográficas, à passagem de um Brasil colonial e arcaico, escravista, para o Brasil capitalista e moderno do trabalho livre. São dois mundos radicalmente diferentes do ponto de vista da história, tal como se ela era entendida naquele momento, que correspondiam a dois universos historiográficos completamente separados. Um que se dedicava à história da escravidão e o outro que se dedicava à história do trabalho livre. A história do trabalho, propriamente dita, era entendida como a história do trabalho livre. A escravidão era alguma coisa à parte da história do trabalho, né? Ela fechada em si mesma, a história da escravidão e a historiografia sobre a escravidão operava de um modo retrospectivo. Ela incidia, talvez pela facilidade do acesso às fontes, sobre o século XIX, e as conclusões do XIX se projetavam no período colonial. Havia uma certa linearidade, uniformidade, que tudo era escravidão. Então era aquele Brasil antigo, não é? O tempo da escravidão colonial, arcaico, rural e etc. praticamente não possuía historicidade. Isso aparecia quando desaparecia a escravidão, começava o trabalho livre, aí sim a formação plena da nação, moderna, industrial, mas não tanto, aí outros problemas historiográficos, né? Nos anos 60 e nos anos 70, essa maneira de entender o Brasil e a história brasileira, que havia mais ou menos
se estruturado nos anos 30, ela se consolida em termos da historiografia da escravidão. Talvez em função da necessidade política dos anos 60 e nos anos 70 de combater teses conservadoras a respeito da benevolência da escravidão no Brasil, da suavidade, isso que os portugueses também falam, escravidão doce, né, da suavidade da escravidão brasileira, do Brasil como o paraíso da democracia racial, e isso acabou acentuando essa dicotomia entre escravidão e liberdade, né? Então, acentuando a violência da escravidão, vinculando a análise do tema a denúncias contra o racismo, essa oposição escravidão e liberdade foi recoberta com várias outras oposições. Dominação e rebelião, acomodação e resistência, luta contra a escravidão, queria dizer necessariamente luta pela liberdade. Não é? Todos esses sinônimos, eles foram consolidados, sobretudo, a partir dos estudos da década de 60. A coisificação dos escravos era considerada uma característica inerente ao sistema escravista, que era então explicado, sobretudo, a partir dos interesses econômicos, do tráfico negreiro e assim por diante. Esses escravos, marcados por essa dominação inexorável, violenta e etc., estavam completamente desestruturados para a vida em liberdade, né? Seres anômicos que ficavam fora da sociedade de classes, para parafrasear aqui um livro clássico publicado em meados da década de 60 do Florestan Fernandes, né? Esse panorama historiográfico, ele muda a partir dos anos 80, sobretudo a partir dos anos 80, aos poucos essas amarras foram se rompendo e os estudos sobre a escravidão no Brasil se diversificaram e floresceram, né? Eu acho que talvez essas mudanças se fizeram em vários níveis, talvez algumas delas, primeiro a abordagem aos paradigmas mesmo, uma crítica a esses paradigmas, há uma abordagem macroeconômica, que mais ou menos tinha uma explicação linear e que tentava unificar uma história muito mais complexa e que havia se ocorrido de modos muito diversos, dependendo das regiões do Brasil, mas talvez uma das principais elementos dessa virada historiográfica tenha sido incorporar a experiência escrava na história da escravidão, porque seres coisificados anômicos não têm lugar na história, é uma história explicativa dos motivos da existência da escravidão, mas não uma história dos escravos e da relação entre senhores e escravos, né? Então, isso abriu para os historiadores uma infinidade de temas, de vertentes historiográficas diversas, da história do cotidiano, dos costumes, dos enfrentamentos, das resistências mais ou menos politizadas, das solidariedades, dos modos de viver, de ver, de sentir, de pensar, de crer, né? De agir dos escravos. E isso foi mudando o panorama da escravidão. Temas que eram praticamente inexistentes, como o da família escrava, por exemplo, seres anônimos que viviam na promiscuidade generalizada das senzalas, como aparecia a partir dos relatos dos viajantes que eram incorporados sem muita crítica nas análises históricas, foram campos que floresceram. Os estudos começaram na área de estudos demográficos, né, tiveram um peso por conta disso de estudos seriais muito grandes e se tornaram campos de debate intensos, né? O peso dos determinantes, que tipo de família era, como era, quando era, e assim por diante, né? E o peso da presença das matrizes africanas e tudo. Outras áreas, como a economia informal dos escravos, as roças, a capacidade de autonomia, de acumulação do pecúlio, áreas como irmandades, as fugas, os quilombos, enfim,
tudo isso passou a ter montanhas disso. Isso tem uma parte que acho que João Reis outro dia havia observado aqui, da importância da estruturação dos cursos de pós-graduação. Então, teses e monografias feitas sobre vários desses temas, né? Procurando então fugir dos estereótipos, de certa maneira, os pesquisadores vão encontrando múltiplas formas de negociação, de conflito, que mediavam escravidão, a experiência da escravidão, a busca da liberdade e assim por diante, né? Esse movimento historiográfico sobre a escravidão e sobre a experiência dos escravos foi se desdobrando também em estudos sobre a liberdade e sobre os significados da liberdade, que não era mais, ou deixou de ser cada vez mais, a partir dos anos 80 e dos anos 90, a ideia da identidade como um trabalho livre, né? Então, o paradigma geral, assim, olha, substituição por trabalhadores brancos imigrantes aconteceu no Sudeste, mas não em Minas, não no Nordeste, não na Bahia e assim por diante. Então, vários estudos regionais dizendo que, como se chamava no século XIX, o elemento nacional foi incorporado ao mercado de trabalho de diversas formas, né? Estudos sobre os sudestes que diziam que os fazendeiros não preferiam os imigrantes porque eles eram brancos e morigerados, mas porque os egressos do cativeiro impunham condições ao contrato de trabalho que os fazendeiros não estavam a fim de cumprir, não queriam que as mulheres trabalhassem, queriam ter roças, então novas interpretações até mesmo para o momento, para o locus empírico paradigmático da teoria da substituição do escravo pelo livre, né? Nos anos 90 eu acho que esses desdobramentos foram se fazendo mais presentes e de um lado foram sendo incorporados com outros elementos. Por exemplo, por uma perspectiva cada vez mais atlântica, não é? Isso até os anos 80 era algo difícil de aparecer na historiografia brasileira. Claro, tinha estudos sobre o tráfico. O tráfico não tem como não fazer pelo Atlântico, o tráfico negreiro, não é? Mas não a ideia de que a história africana tinha um papel a ser desenvolvido. Foi um segundo momento da historiografia, na medida em que se interessava pela experiência dos escravos, aí se foi buscando quem eram esses escravos, da onde eles vinham e que importância saber isso tinha para entender a experiência na escravidão, né? Então, questões identitárias, questões étnicas, a importância que isso jogava no cotidiano, na formação das irmandades, foram elementos importantes de desdobramento dessas mudanças ao longo, sobretudo na década de 90, né? Por outro lado, algo que começou a acontecer também foi que, na medida em que os escravos passaram a ser sujeitos históricos, eles alçaram a condição de trabalhadores. Eu lembro de ter escrito uma coisa que foi interessante de escrever, um pequeno texto de divulgação que se chamava Trabalhadores Escravos. Isso causava um certo frisson na época, porque é aquela ideia de que a história do trabalho podia integrar a história da escravidão, né? Isso parece algo tão bobo, né? Não dizer outra coisa hoje em dia, óbvio, né? Mas que causou, e a partir daí, né, as relações entre escravidão e trabalho livre, né? O que aconteceu? Onde foram parar os egressos do cativeiro? Não só os libertos durante o escravismo, mas os libertos pelo 13 de maio, o pós-abolição, né? E como é que essas experiências de luta dos escravos durante a escravidão ou no processo abolicionista haviam ou não conformado experiências de organização e de luta dos trabalhadores livres no pós-abolição, né? Então, várias pesquisas começaram a fazer isso. Isso era uma novidade nos anos 90, né? No entanto, apesar do vigor da historiografia brasileira sobre a
escravidão, dos desdobramentos temáticos, teóricos, metodológicos, da incorporação de novas fontes ao longo dos anos 80 e dos anos 90, eu acho que alguns aspectos se mantiveram. O enfoque nacional, em primeiro lugar, e esse marcadamente retrospectivo do 19, generalizando para a anterior, a timidez dos estudos sobre a escravidão no período colonial, isso permaneceu durante essas últimas décadas. E também permaneceu, mesmo que às vezes entrando pela porta dos fundos, apesar de no começo se dizer não, porque não podemos separar o escravo da história do trabalho, a dicotomia entre escravidão e liberdade permaneceu. As lutas escravas, sobretudo, elas continuaram a ser pensadas como se fossem lutas pela liberdade, como se isso fosse algo absolutamente natural. E a historiografia, por mais que vários projetos tenham sido pensados, encaminhados, congressos e tudo isso tenham sido feitos, a historiografia sobre o trabalho livre continuou separada da historiografia sobre a escravidão. Há um grupo de trabalho bastante ativo no Brasil que se chama Mundos do Trabalho, no plural e tudo isso, e que militantemente intitulado assim, etc., mas ainda o pessoal do trabalho assalariado, do movimento operário, conversa mais entre eles, o pessoal da escravidão conversa mesmo que eles tentem fazer. Eu acho que é por isso que eu aproveito essa oportunidade para revisitar esse debate e experimentar fazer, pelo menos, propor 2 deslocamentos. Um é enfrentar o que seria pensar fora da dicotomia escravidão e liberdade. E segundo, o que seria pensar a história da escravidão fora do século XIX. E o que isso pode ter de bom. Eu tenho, particularmente na minha experiência pessoal, isso é um pouco engraçado, porque eu, como historiadora da escravidão e trabalhando com o século XVII e XVIII, estou num grupo o tempo inteiro que majoritariamente trabalha com o século XIX. A maior parte dos meus amigos e colegas que estudam escravidão trabalham com o século XIX. Então isso aqui é um pouquinho para eles também, é a minha parte da plateia aqui. Eu tenho recadinhos, vamos falar assim, mas esse é um pouquinho para eles. Eu peço paciência para os outros que estão acostumados com a época moderna. Eu vou precisar explicar talvez um pouquinho para eles, rapidamente, os estudos sobre escravidão no período colonial. Eles se multiplicaram também e acompanharam os desdobramentos temáticos e os debates interpretativos da produção sobre o tema no século XIX. O ritmo da produção foi muito menos intenso, incrivelmente menos intenso. Eu acho que eu não consigo entender porquê até hoje, é muito mais divertido, eu sempre digo para todo mundo, trabalhar com séculos XVII e XVIII, o XVI também. Mas eu ainda não me aventurei pelo XVI, ainda não tenho certeza. Mas eu acho que isso tem um diálogo, e eu acho que talvez aqui precise situar o diálogo que os estudos sobre a escravidão fizeram para o período da época moderna com os outros estudos sobre a época moderna. Então eu vou, antes de entrar mais 2 deslocamentos que eu estou propondo, eu vou fazer um breve intervalo para dizer desses desdobramentos dos estudos sobre o chamado Brasil colonial, o período colonial, assim que a gente fala no Brasil, apesar de todos os debates sobre essa nomenclatura, eu acho que são bastante importantes e que tem a ver com os estudos sobre a escravidão nesse período. Eu acho que uma das primeiras questões importantes é que a dualidade Brasil-Portugal, que havia governado os estudos sobre o período colonial no Brasil e a historiografia brasileira, ela foi se quebrando. Então esse é um primeiro passo bastante importante. A perspectiva passou a ser cada vez mais imperial, Mas só recentemente,
nos anos 90 e 2000, sobretudo, né, que uma perspectiva mais atlântica e as relações entre África e Brasil, de fato, se fizeram presentes nessa historiografia. Entre África e América Portuguesa, começaram a ir além do tráfico de escravos, né? Como no estudo sobre religiosos africanos nas Américas, da gramática política africana na organização dos mocambos e assim por diante, né? Até então isso não aparecia. Outra dualidade que eu acho que foi se desfazendo é a dualidade senhor-escravo. A sociedade brasileira dos anos 30, na historiografia sobre o Brasil colonial, a dos anos 30 aos anos 60, sobretudo, pensava o Brasil colonial como uma sociedade de senhores e escravos. Não havia mais nada. Eu lembro da expressão do Caio Prado Júnior, de uma camada média, ociosa e oscilante, essa expressão dele, entre senhores e escravos, não é? Quer dizer, os estudos sobre a sociedade colonial, eles tornaram essa dualidade, puseram por terra isso. Quer dizer, índios aldeados, administradores coloniais, homens livres pobres, comerciantes de pequeno trato, grosso trato, lavadores de cana, além dos senhores de engenho, lavradores de alimentos, com configurações diversas no norte e do sul, militares, etc. A sociedade colonial se tornou uma sociedade absolutamente complexa. Artesãos, enfim, a área de lavoura, os sertões pouquíssimos estudados e tudo isso. Eu acho que nisso o papel dos estudos da pós-graduação e das monografias, sobretudo a partir da estruturação em várias regiões do Brasil, isso foi algo bastante importante, né? Então, acho que essas mudanças ao longo do tempo, né? Quando eu fiz o meu curso na universidade, o Brasil colonial era o Brasil colonial. Era uma uniformidade no tempo e no espaço, não é? E socialmente eram dualidades atravessadas e aquilo rapidamente você entendia aquilo assim, já estava e podia passar adiante, porque aquilo era o pré-nacional. Né? Era a preparação, a formação do Brasil contemporâneo, né? Isso nos anos 90 e nos anos 2000, isso desapareceu, né? Hoje é um campo, você tem mudança ao longo do tempo, tem conjuntura, modula, tem nuances, diferenças, conflitos internos, conflitos entre autoridades coloniais, dentro da colônia, com a metrópole, instituições diversas, a presença da igreja, que, enfim, com historiografia, que a igreja não tinha a menor importância, não é? Esse novo contexto historiográfico, eu acho que pode ser interessante para revisitar esse velho debate dos anos 80 e dos anos 90 e seus desdobramentos nas últimas décadas. Eu creio que eles valem algumas reflexões e indicações. A pergunta fundamental é: será que é possível deixar de lado o binômio entre escravidão e liberdade? Né? Essa é a pergunta central e é a partir daqui que eu quero fazer algumas considerações. Né? Eu acho que, pensando como uma historiadora da escravidão, que trabalha com a experiência dos escravos no século XVII e no século XVIII, eu acho que tem algumas considerações a fazer. Primeiro, talvez, seja que os estudos dos meus colegas que trabalham com o mesmo período falam dos modos de governar. E quem trabalha com a escravidão já pensou os modos de governar os escravos, né? Mas a gente sabe que as condições e os limites do exercício do domínio senhorial foram objeto de debates entre letrados e autoridades da administração colonial, especialmente no século XVII e no século XVIII. Mas não seria interessante ampliar um pouco essa reflexão? E eu acho que há pelo menos dois caminhos a seguir, né? De um lado, eu acho que seria interessante aprofundar a ideia de que aqueles que não tinham poder, para usar uma terminologia do ponto de vista, talvez, das representações do antigo regime,
eles podiam se apropriar de instituições e mecanismos na política e do governo para fazê-las funcionar em função dos seus interesses, né? Isso, de certa maneira, começou a ser feito pelos estudos sobre as diferenças étnicas e a presença das tradições africanas no interior das Irmandades, por exemplo, né? Ou isso foi feito, às vezes, pelo uso de canais judiciais e os caminhos multifacetados dos canais judiciais e institucionais de reivindicação, que a gente poderia chamar hoje de reivindicação de direitos, né? Mas a maior parte das questões, das conclusões desses trabalhos, elas foram, sobretudo, sobre o impacto que isso teve na relação entre senhores e escravos, como é que isso tornava essa relação mais problemática, né? Mas talvez seja interessante a gente pensar em termos mais amplos da política de domínio sobre os escravos, não de um senhor. Evidentemente é o universo doméstico, o domínio do senhor sobre os seus escravos, mas há políticas mais amplas de domínio sobre a escravaria, né? De outro lado, uma segunda possibilidade, né, a ação dos governados também podia impor limites e levar os governantes a mudar o seu modo de governar. Fugas e quilombos, por exemplo, fizeram com que autoridades da colônia aprimorassem os mecanismos de controle sobre a escravaria, criassem novos cargos, ofícios em nível local, nem sempre concordando com as determinações metropolitanas. Então eu ouço muitos meus colegas falarem dos conflitos entre as autoridades no nível da colônia, mas os escravos, digamos, a política da escravaria nunca é muito pensada quando se trabalha nisso. Eu acho que talvez seja algo importante. O impacto político de Palmares, que é um tema que eu tenho estudado nos últimos tempos, tem uma relação direta com a regulamentação do ofício de capitão do mato e altera o sistema de colaboração das milícias públicas e privadas no período colonial. Há uma clivagem clara da década de 90 do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. É uma mudança bastante importante. É um exemplo, mas eu acho que há mais. E acho que é possível ir além, né? Desconectando o tema dos estudos da escravidão só da relação entre senhores e escravos de um lado ou da metrópole da colônia ao outro, que ainda acabam sendo os dois temas que envolvem na historiografia, né? Claro, o conflito entre os interesses locais e os imperiais, né? Deixa de lado, essas análises deixam de lado o tema da escravidão, como se a existência, já falei isso um pouco, a existência da escravidão no reino e nas conquistas não fosse um elemento fundamental para a estruturação do Império Português, do Império Colonial Português, né? Eu acho que essa é uma dimensão que todos nós poderíamos... as formas de construir a legitimidade do domínio colonial nas áreas, nas conquistas, passa por um domínio sobre as populações locais e elas envolvem formas diversas de compulsoriedade, a escravidão inclusive. E é preciso ver o interesse dessas populações nativas nas alianças, nas vassalagens, impostas ou não. Eu sei que é um tema de debate, mas elas têm uma ação ao fazerem essas alianças com os domínios, né? A ideia só de essa dicotomia, né? Opressão, conquista, vítimas, etc., é muito mais complicada do que isso, né? Olha, a escravidão dos africanos, o tráfico negreiro, o domínio dos escravos, a exploração, eram peças fundamentais do domínio colonial. Alguns estudos recentes têm mostrado que as políticas indígenas na América e na África foram tão importantes quanto os interesses metropolitanos para a constituição de políticas coloniais no sentido mais amplo. E detalhar isso, ver conjunturas, movimentos, contradições,
Acho que esse é um campo de investigação que pode ser muito frutífero e pode render novos conhecimentos para todos nós, interessados ou não no estudo da escravidão. Mas a gente sabe pouco ainda sobre as lógicas dessas populações locais, na América e na África. E aqui eu estou me detendo mais sobre esse eixo para não entrar muito pelo Império, por todo o Império, né? Outro aspecto a ser observado tem a ver com que algo que talvez eu vejo como um dos desafios mais importantes para quem trabalha hoje com escravidão, é o afastamento nos estudos sobre o período colonial, sobre as formas de trabalho no Brasil colonial, o afastamento que ainda existe entre os estudos dedicados à história indígena nas Américas e o estudo dedicado à escravidão, né? Quer dizer, índios e escravos sempre foi visto, de novo, o contraponto da escravidão e da liberdade. As leis sobre índios no Brasil colonial são leis sobre a liberdade. Não se fala que elas legitimavam a escravidão desses índios ao mesmo tempo que diziam que era a liberdade, não é? Mas elas são as leis da liberdade. E a escravidão é dos africanos, né? Então você tem escravidão e liberdade, índios e negros, e assim caminham duas historiografias que parecem muito bem, uma sem conversar muito com a outra. De vez em quando, né, por acasos, mas historiograficamente elas ainda. O John Monteiro tem um artigo interessantíssimo que diz, o título já é indicativo, né? O escravo indígena, esse desconhecido. Ninguém sabe nada de como é que se escraviza. Ele escreveu isso há algum tempo, hoje em dia já se sabe um pouco mais, mas eu acho que precisa ter muito mais estudos, né? Ora, esse é um problema porque há uma identidade de escravidão com africana. Essa é uma identidade construída historicamente, ela tem um momento em que acontece no século XIX, também está ligada ao mesmo movimento de nascimento do paradigma entre escravidão e liberdade, com o jogo político do abolicionista, e que nós, historiadores, muitas vezes incorporamos ao longo do tempo, tornamos isso um paradigma cristalizado do qual nós temos uma dificuldade enorme de nos livrar. E eu acho que essas formas, então, deixar escravidão e liberdade, poder pensar escravidão e formas de trabalho compulsório e os estudos sobre o trabalho dos indígenas, que ainda tem sido pouco feito. A maior parte dos estudos, né, são toda a historiografia sobre os índios na América Portuguesa, ela vai para questões de identidade, da agência, mas o trabalho indígena, as formas de exploração do trabalho, nas missões, os trabalhos administrados, os trabalhos para os particulares e tudo isso, conhecemos ainda pouco sobre isso. Eu acho que esses são elementos que poderiam fazer, e é por isso que eu estou colocando, não pensar escravidão e liberdade, mas escravidão e outras formas de trabalho compulsório coexistentes, né? Outro elemento que eu acho interessante, pensamos muito sobre a escravidão, mas pouco sobre a escravização e as modalidades de escravização. Isso tanto na América quanto na África. Em particular na África, acho que isso coloca questões interessantíssimas. Porque no caso da África de colonização portuguesa, isso nos leva ao imbricamento entre os interesses coloniais e os interesses das populações locais, né? E essas negociações, e aqui a gente tem um campo de estudos cultural, de incorporação de instituições da justiça que juntam com tribunais tradicionais, formas diversas de fazer resistência ao tráfico atlântico. Há vários desdobramentos. No caso da América, do mesmo jeito, com as juntas das missões, que tem sido pensada no interior dessa etnohistória, mas é preciso
desatrelar esses elementos e pensar esses debates de uma forma muito mais cruzada, na minha opinião, de maneira que a gente possa ir dissolvendo esses contrapontos que amarram a historiografia. Seria mais interessante se a gente pudesse ter perspectivas analíticas e cruzar as questões que têm sido habitualmente formuladas, fechadas em campos historiográficos, que a gente pudesse, de fato, cruzar e comparar experiências de trabalho compulsório variada na África, na América, na escravidão dos índios, na escravização de índios, na escravização de africanos, no transporte, nos tráficos internos, por exemplo, e esse toca num outro elemento que é a dimensão. Temos ainda uma historiografia voltada para o mundo atlântico. Flores, escravo, engenho, minas, acumulação na metrópole, todas essas paradigmas nos levam para um enfoque demasiadamente atlântico e esquecemos dos sertões. Aqui tivemos várias pessoas falando nisso, né? Da importância e do imbricamento dessas produções do sertão para o mundo atlântico. Formas de trabalho importantes também nesse mundo dos sertões. Ou a escravidão, por exemplo, nas plantações, nas lavouras, em torno de Luanda, em torno dos presídios, do abastecimento, que muitas vezes empregam africanos trazidos pelos sobas, que não são e que podem ou não entrar no tráfico atlântico, mas não são necessariamente. Há um mundo também de formas de trabalho, e acho que esse sistema atlântico tem, ainda às vezes, acaba sendo, apesar da África entrar, do Atlântico entrar, ele ainda é pensado numa espécie de formação do Brasil que se faz no Atlântico Sul. Tem entradas do nacionalismo que estão aí, entradas teleológicas que acabam tendo presentes, apesar da potencialidade hermenêutica que esses estudos trazem e trouxeram para os trabalhos, pelo menos nas 2 últimas décadas. Então, acho que não, por acaso, o trabalho realizado pelas populações nativas nas áreas de colonização portuguesa nos 2 lados do Atlântico tem a ver com o modo como se estabeleceu o domínio colonial. Acho que não dá para desconectar. Algo que eu tenho tentado pensar nos últimos tempos é como essas políticas do domínio dos senhores sobre os escravos se conecta com as políticas mais amplas do domínio colonial. Não fazer história colonial de um lado, história da escravidão do outro, mas conectar isso. E aqui é o meu recado para os meus colegas do século XIX, sobretudo os que estudam escravidão. Eu acho que estudar isso nos séculos XVI, XVII e XVIII é algo extremamente interessante, porque essa dicotomia entre a liberdade do salário livre, né, a liberdade como trabalho livre, assalariado, etc., sequer se põe. Você tem que necessariamente estar olhando para as outras formas de trabalho coexistentes nesse período, né? E eu acho que esse empiricamente pode ser algo interessante, pouco desenvolvido em termos historiográficos para pensar, né? Eu acho que não apenas o domínio colonial e as relações de trabalho estavam imbricados, mas também lógicas e interesses pertencentes a esses mundos, né? Esse é um tema clássico da história da cultura, tem da história da econômica, da história da dominação, de uma forma que os pesquisadores da escravidão, os pesquisadores da colonização têm enfrentado de modos os mais diversos. Enfim, para concluir, já falei bastante, a análise desses tópicos característicos do período colonial, eu acho que a análise pode ajudar a ultrapassar essa oposição entre escravidão e liberdade, né? Nos termos em que ela foi cunhada pelos abolicionistas e consolidada pela historiografia. Sobretudo, como eu disse, porque a liberdade, seja aquela do liberalismo, seja aquela equivalente ao trabalho assalariado capitalista, não existe até meados do século XVIII, né? Então não tem perigo, a gente tem que pensar de uma forma diferente.
né? Submetidos a redes hierárquicas de dependência, nenhum homem, nenhuma mulher, evidentemente, né, podia ser considerado livre na época moderna. Do ponto de vista das relações de trabalho, se a escravidão fazia parte de um sistema que articulava diferentes níveis de compulsoriedade, o seu oposto não era, nem podia ser a liberdade. Para poder provocar o debate, eu diria que os escravos não lutavam pela liberdade, nesses termos, entendida nesses termos. Precisa entender pelo que os escravos lutavam, né? Num mundo onde essa ideia de liberdade que está nas nossas cabeças não existia, né? Explorar esses caminhos por meio de pesquisas empíricas situadas cronologicamente antes do século XIX pode ser um caminho profícuo para avançarmos e deixarmos de lado definitivamente esse binômio que é útil, mas que nos tem atrapalhado bastante entre escravidão e liberdade. Até mesmo para dialogar de modo mais interessante com os diversos estudos sobre o pós-abolição que vem mostrando que o fim da escravidão legal no Brasil, em 1888, não deu lugar ao trabalho livre, mas a outras formas de domínio e exploração compulsória dos trabalhadores. Muito obrigada.